Olá, boa tarde para você que se liga na TV O Farol do Sul. Agora, 1h em ponto, está começando o Informe Região desta segunda-feira e eu começo agradecendo pela sua companhia. É sempre muito bom ter você junto com a gente. Vamos ver imagens da rua aqui em Rio Grande, como é que está o tempo em Rio Grande? Aí está, você acompanha imagens da Avenida Henrique Pancada, bem pertinho aqui dos nossos estúdios. A temperatura na Noiva do Mar é de 15 graus e veja só, a cerração persiste, não dá nem de ver a lagoa, nem mesmo a continuidade da rua. Está forte a cerração. Atenção, motoristas, redobrar a atenção no trânsito com essa cerração. Saúde pública em Rio Grande, em estado de emergência. O município já contabiliza 29 mortes por síndrome respiratória aguda grave e os pacientes estão ficando mais tempo internados. O resultado disso tudo é a superlotação nas unidades. Daqui a pouco, direto do estúdio, uma entrevista com a secretária adjunta de saúde. Esse e outros assuntos a partir de agora, ao vivo em sinal aberto para Rio Grande e região, com transmissão simultânea em nosso canal no YouTube. Rio Grande decretou estado de emergência em saúde. Segundo a Prefeitura, o motivo é o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que tem causado superlotação nos serviços de saúde e já deixou 29 mortos aqui na cidade. O decreto foi publicado na noite da última sexta-feira. De acordo com a Prefeitura, além dos 29 mortos pela doença e a superlotação nas unidades de saúde, em especial nas UTIs, a falta de leitos de retaguarda também pesou na decisão. Com o decreto, o município pode reforçar equipes de saúde, comprar materiais de forma emergencial e articular ações com os governos estadual e federal para ampliação de leitos. A gente segue repercutindo esta situação agora com uma entrevista direto do estúdio com a secretária adjunta municipal de saúde. Para entendermos o que muda na prática a partir do decreto e como a população deve agir, a gente recebe aqui no estúdio a secretária adjunta municipal de saúde, Fernanda Freire. Secretária, obrigado pela presença. O que a Prefeitura já conseguiu agilizar desde que o decreto foi assinado? Boa tarde. Então, boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente já conseguiu agilizar a compra de medicações, né, que a gente já havia feito um planejamento dessas compras. Então, na verdade, os medicamentos já devem estar chegando, boa parte já chegou, outros já devem estar chegando. A gente fez compra de medicamentos, né, que não eram utilizados na rede, por exemplo, medicamentos que são utilizados em pacientes graves dentro de unidades hospitalares. A gente acabou realizando essa compra para conseguir manter esses pacientes que aguardam leito hoje, muitas vezes dentro das UPAs. Então, eram medicamentos que não eram, muitas vezes, de rotina das UPAs, que a gente acabou conseguindo fazer as compras, né? O decreto ele vai nos permitir cobrar com maior força as instituições que são as responsáveis por prover leitos, né, que são a Secretaria Estadual de Saúde. Então, mostrar a necessidade de ter mais leitos de UTI, de ter mais leitos de internação clínica para o nosso município. A partir de quando a Secretaria estima que o município já consiga ter esse aumento no número de leitos? Olha, a gente está batalhando para que isso seja o mais rápido possível, né? Que os pacientes, a gente consiga ter leitos de retaguarda. Hoje não tem. Hoje essa é a nossa maior dificuldade. Se a gente pegar a situação do município hoje, nós não temos nenhum leito de UTI SUS vago. Todas as UTIs, a UTI geral do Hospital Universitário, UTI pediátrica, UTI neonatal do Hospital Universitário, todos com 100% de ocupação. A UTI da Santa Casa, por exemplo, está com 111% de taxa de ocupação. Então, hoje, a gente tem paciente em ventilação mecânica aguardando leito de UTI na UPA. Né? A UPA é uma unidade de pronto atendimento, é uma unidade que tem que atender o paciente, estabilizar o paciente e dar uma destinação a ele. Então, ou esse paciente dá alta ou esse paciente interna. Esse paciente ele não tem que ficar internado dentro de uma unidade de pronto atendimento como vem acontecendo. Hoje nós temos 5 pacientes aguardando leito dentro de uma UPA. E existe, secretário, uma previsão para que o município consiga esse aumento de leitos? Esse aumento de leitos é o que a gente está pleiteando junto com outros municípios da região para o estado do Rio Grande do Sul.
né? Quem provê leitos é o Estado do Rio Grande do Sul. Então, com o decreto, a gente vai fortalecer esse pedido de que esses leitos sejam prontamente nos atendidos para que esses pacientes possam ser direcionados para leitos de UTI. A senhora não consegue nos dar hoje uma estimativa de quando que o município conseguiria ter esse aumento? Não consigo, porque isso não depende exclusivamente do município, isso depende de ações da Secretaria Estadual de Saúde. Secretária, aqui em Rio Grande, quais são as unidades que mais estão sobrecarregadas nesse momento? As UPAs. Hoje a gente tem uma taxa de atendimento nas UPAs muito grande, né? E uma taxa de pacientes, um percentual de pacientes que ficam aguardando leito de internação dentro dessas unidades de pronto atendimento. No início da semana passada, por exemplo, nós chegamos a ter 13 pacientes aguardando leito de internação dentro da UPA Junção. 9 crianças aguardando leito de pediatria, sendo que 2 dessas crianças aguardavam leito de UTI pediátrica. Então, hoje, a nossa superlotação se dá em decorrência desses pacientes que ficam aguardando leito dentro das unidades de pronto atendimento, né? A alta rotatividade que a gente deveria ter nas UPAs, do paciente ser atendido, fica as 24 horas em observação e é dado uma destinação, hoje a gente não tem. Então, esses pacientes eles acabam permanecendo 3, 4, 5 dias dentro de uma unidade de pronto atendimento. Então, a nossa maior superlotação hoje se dá em decorrência disso. A gente ampliou o horário de atendimento na unidade do Rita Lobato, a gente incluiu mais um médico no atendimento. Então, hoje, a unidade do Rita Lobato ela funciona das 8 da manhã às 5 da tarde como saúde da família e das 5 da tarde até às 11 da noite como pronto atendimento. Reforçamos o atendimento médico, colocamos um médico a mais. Na UPA do Cassino, reforçamos também um médico clínico a mais para atendimento das pessoas. Então, nós estamos tentando fortalecer a rede para que essas pessoas consigam ser atendidas também nessas unidades e não superlotar as UPAs que hoje já estão fazendo muito além da sua capacidade técnica. O município já contabiliza 29 vítimas por síndrome respiratória aguda grave esse ano. Segundo a prefeitura, dessas 29 vítimas, apenas 6 tinham o registro de vacinação contra a gripe. Quais locais estão aplicando as vacinas e quais os horários? Nós temos a vacinação em todas as unidades de saúde do município, né? Até às 16h30, exceto na unidade do posto 4, ali o centro de vigilância, né, que fica no Canalete, que é até às 16, porque ali eles computam a vacinação de todo o município, então eles têm que passar todas as informações para o sistema. Mas nós temos em todas as unidades de saúde vacinação até às 16h30. Ali no Canalete vai até às? 16 horas. Até às 4 da tarde. Secretária, em que momento a pessoa deve procurar um posto de saúde? Aliás, como é que essa pessoa deve decidir? Se ela procura um posto de saúde ou se ela vai direto à UPA? Perfeito. Que bom que tu me fizeste essa pergunta, para que a gente possa elucidar para as pessoas a diferença, né? O que é uma unidade básica de saúde e o que é uma unidade de pronto atendimento. A unidade básica de saúde são aqueles casos em que o paciente ele consegue agendar a consulta como se ele tivesse um consultório médico, por exemplo. Ele consegue agendar a consulta, ele consegue fazer passar pelo acolhimento, passar por uma avaliação, são casos mais leves. Os casos mais graves, o paciente que está com esforço respiratório, o paciente que está com falta de ar, esses casos devem ser procurados à unidade de pronto atendimento. O que fazer se a pessoa não encontrar o atendimento ou for mandado de volta para casa com os sintomas? Na verdade, a gente tem orientado, inclusive a gente criou um grupo técnico de trabalho, né, para padronizar os atendimentos de síndromes respiratórias. Essa semana serão realizadas conversas com as equipes para que a gente tente evitar a circulação do vírus. Então, se o paciente está com quadro respiratório, se o paciente está com sinais de gripe, que essas pessoas possam ficar, 2, 3 dias em casa, para que a gente evite a circulação desses vírus, né, mediante o atestado médico e a avaliação médica, se caso for necessário. Então, o que a gente orienta é que as pessoas procurem o serviço de saúde se elas estiverem com sintomas de desconforto respiratório, né, se elas estiverem com sintomas respiratórios, para que sejam avaliadas e que seja dada a conduta adequada. Secretária Adjunta Municipal de Saúde de Rio Grande, Fernanda Freire, falando sobre a decisão do município em decretar estado de emergência em saúde por causa do aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave e a superlotação que a doença tem causado nas unidades de saúde do município. Secretária, obrigado pela presença.
A segunda-feira é de sol em todas as cidades da área de cobertura da TV O Farol do Sul. Nos termômetros, Venâncio Aires registra a máxima com 22 graus. A mínima fica em Dom Pedrito, com 8 graus. Amanhã, terça-feira, o tempo firme se mantém em todas as regiões. Camaquã e Venâncio Aires registram a maior temperatura, com 22 graus. As duas cidades, acompanhadas de Dom Pedrito, também marcam a mínima, com 11 graus. A Marinha voltou atrás na decisão de suspender as buscas pelos desaparecidos do naufrágio ocorrido no início desse mês na Lagoa dos Patos, em São José do Norte. Na última quinta-feira, a Marinha havia anunciado que a partir de sábado suspenderia as buscas pelos 2 tripulantes que restavam desaparecidos. Entretanto, a localização do terceiro corpo na manhã de sexta-feira e a localização da embarcação durante a tarde fez com que a Marinha voltasse atrás na decisão de suspender as buscas. Até o momento, segue desaparecido William Veloso, de 29 anos. Ele era um dos 4 tripulantes que, na madrugada do dia 2 de julho, saíram para pescar em um caico na região da Vila das Capivaras, mas acabaram desaparecendo. As vítimas do naufrágio foram identificadas como Murilo Lucas de Lemos, de 30 anos, Emerson Araújo, de 32 e Giovanni Arruda Garcia, de 48 anos. E atenção, amanhã, terça-feira, haverá desligamento programado de energia elétrica nas cidades de Rio Grande e de Dom Pedrito. Em Rio Grande, o corte irá ocorrer na Vila Maria José. Serão atingidas as ruas Companhia Rio Grandense de Telecomunicação, Rua São José do Norte, Alameda Uruguai e Avenida Almirante. O serviço ficará interrompido entre 2h10 da tarde até as 8h10 da noite. Em Dom Pedrito, a falta de energia elétrica será na zona rural, afetando a BR-293, o Corredor das Correias, Corredor dos Ketterman, Corredor dos Paleu e Estrada do Bolicho da Pedra. O corte irá ocorrer da 00h às 5h30 da tarde. Conforme a CE, o desligamento da energia nas duas cidades será para melhorias na rede de distribuição. Agora, olha só essa história. Uma loja foi autuada após uma vistoria da Vigilância em Saúde encontrar larvas e insetos em embalagens de chocolates. O caso aconteceu em um shopping de Porto Alegre. Uma vistoria da Vigilância de Alimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre encontrou chocolates contaminados com larvas vivas e insetos em uma loja do Barra Shopping Sul. A inspeção foi realizada na semana passada e resultou na autuação do estabelecimento por infrações sanitárias. Segundo os fiscais, os produtos estavam armazenados de forma irregular, tanto nas embalagens quanto no ambiente da loja. O gerente afirmou que os chocolates seriam usados na preparação de fondue, mas isso não isenta o local das exigências sanitárias que são previstas em lei. A vigilância apontou falhas graves nos procedimentos de armazenamento, limpeza e controle de validade dos alimentos, o que representa risco à saúde do consumidor. A Secretaria reforça que todos os estabelecimentos que manipulam alimentos devem seguir as boas práticas de higiene e manipulação exigidas por lei. O descumprimento pode gerar sanções e comprometer a saúde pública. Quero lembrar você que o Informe Região tem um número para você falar com a gente. É esse que está na tela, 3231-2320. Através dele você pode nos mandar sugestão de reportagem ou até alguma demanda do seu bairro. Aquele código ali, você abre a câmera do seu celular, escaneia que você cai direto no nosso WhatsApp. Mas se você não tem WhatsApp, esse número também recebe ligação, 3231-2320. Por hoje ficamos por aqui. Nos siga em nossas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Procure por TV O Farol do Sul. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã, 1h da tarde.